Graça e paz, meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 16. Livro de Levítico, capítulo 16, diz a Escritura: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada. Terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão terá o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá no altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os seus chifres, sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial,
porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, porque aprove ao Senhor prepará-la para o teu povo. Nós rogamos ao teu Espírito que nos ilumine nesta noite e aplique, Pai, a tua palavra à nossa vida. Nós oramos por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o que nós lemos neste capítulo são coisas muito diferentes do nosso cotidiano. Nós não temos muito contato, talvez nenhum contato, com as práticas que são descritas no capítulo 16 de Levítico. Nós vemos aqui falas a respeito do tabernáculo, holocausto, sacrifícios, derramamento de sangue, o aspergir o sangue. Todas essas práticas estão distantes da nossa realidade. No entanto, essa prática ela aponta para uma necessidade nossa, assim como o povo teve uma necessidade apontada. A partir deste capítulo, nós também temos uma necessidade que é apontada por este capítulo de Levítico. O livro de Levítico é cheio de regras, de mandamentos, de instruções que o povo precisava observar, precisava obedecer. Mas, fato é que a maioria, se não todas essas prescrições, não foram plenamente cumpridas pelo povo. E o não cumprimento dessas prescrições mostrou que o povo de Israel necessitava de um Salvador definitivo. Veja, o sacerdote, que era aquele que praticava o holocausto, o sacrifício, aquele que entrava no Santo dos Santos, antes de entrar ele precisava reconhecer a sua pecaminosidade. Aquele que era visto em destaque diante de todos aqueles homens, deveria, antes de entrar no Santo dos Santos, fazer sacrifício pelas suas próprias necessidades. Quando nós ainda falamos a respeito do livro de Levítico, e os irmãos têm estudado este livro em exposições sequenciais, mas quando nós olhamos para esse livro, é possível que algumas pessoas se perguntem sobre a relevância dele para os dias de hoje. Muitos podem fazer essa pergunta: por que nós deveríamos observar esse livro, estudar esses mandamentos? Será que eles não eram próprios daquele período e eles não têm agora nenhum sentido para nós? Eles não comunicam nada a nós? O livro de Levítico fala a respeito de pureza, de alimentos, quais alimentos o povo deveria comer e deveria tomar cuidado ao se alimentar com esses alimentos. E nós sabemos que hoje nós não precisamos, todos os alimentos, uma vez consagrados ao Senhor, eles são lícitos, nós não precisamos mais viver sobre esta lei a respeito dos alimentos. Muitos sacrifícios são mencionados
para diferentes fins em todo o livro de Levítico, mas nós sabemos que Cristo foi o sacrifício definitivo. Nós não precisamos mais praticar esses sacrifícios. O livro de Levítico fala a respeito de sacerdotes, e nós sabemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote para sempre. Nós não precisamos mais seguir esta prática. E quando nós pensamos em todas essas coisas, a pergunta torna-se ainda maior, mais difícil de ser respondida. Qual é de fato a relevância do livro de Levítico para nós hoje? A resposta, meus irmãos, é que o Novo Testamento mostra que todo o sistema sacrificial, todo o sistema cerimonial que nos foi dado no livro de Levítico, ele apontava para a necessidade de um mediador definitivo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 27, Jesus, depois de ter ressuscitado, ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. E o texto bíblico nos diz que Cristo passou a expor as Escrituras. O texto nos diz claramente que Cristo, começando por Moisés e percorrendo por todos os profetas, explicava tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo. Ou seja, o livro de Levítico, meus irmãos, com todos os seus mandamentos, com todas as suas prescrições, com os sacrifícios, com todas essas ordenanças que são difíceis para nós as entendermos, tudo isso aponta para Cristo. Todo o livro de Levítico aponta para Cristo. Quando nós estudamos o livro de Levítico, nós somos conduzidos a uma compreensão mais profunda, mais adequada da obra de Cristo, da graça que nós recebemos por meio dele. O livro de Levítico está presente em toda a Escritura, desempenhando um papel fundamental para nós entendermos a necessidade que nós temos como pecadores de um Salvador, de um mediador definitivo. O livro de Levítico nos ensina que Deus redime um povo para si. Deus decide, Deus escolhe redimir um povo para si. E este livro também nos ensina como esse povo que foi escolhido pelo Senhor, para ser redimido pelo Senhor, como esse povo deve viver diante ou no meio de uma cultura pagã. O livro de Levítico oferece fundamento para aquilo que é progressivamente revelado pelo nosso Deus. Nós não devemos olhar para a Escritura como o Antigo Testamento distinto do Novo Testamento, como duas partes de algo que não tem unidade. Ao contrário disso, o Antigo e o Novo Testamento são uma unidade. É uma unidade do que nós conhecemos como a palavra de Deus, como a Escritura de Deus, do Deus que escolheu se revelar através dessa palavra. E Deus se revela a nós através do livro de Levítico. O livro de Levítico tem duas partes maiores, a primeira dos capítulos 1 a 10, a segunda dos capítulos 11 a 27. O capítulo 16 está nesta segunda seção maior do livro de Levítico. E eu poderia dizer que o capítulo 16 do livro de Levítico é o ápice do livro de Levítico. Este é o ponto central, a mensagem mais importante de todo o livro de Levítico é o capítulo 16, quando ele detalha como deveria ser observado, como foi a instituição da festa do dia da expiação. Esse capítulo pode ser dividido em 3 partes, nós o veremos em 3 partes. A primeira, dos versículos 1 a 10, que descreve os preparativos para o cumprimento dessa ordenança. Quais são os preparativos para o cumprimento deste ritual do dia da expiação? Depois, nos versículos 11 a 28, descreve os procedimentos propriamente ditos deste ritual. E depois, nos versículos 29 a 34, o Senhor nos diz que é estatuto perpétuo a observância deste dia e que ele deveria ser celebrado anualmente ou continuamente. Portanto, vamos ao texto bíblico, a primeira parte que nos fala dos preparativos para esse ritual. Eu quero que você veja comigo os versículos 1 e 2. O texto bíblico nos diz: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés:
dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O que nós vemos, meus irmãos, nesses 2 versículos iniciais do capítulo mais importante, ou talvez um dos capítulos mais importantes de todo o Antigo Testamento, é que ele começa mostrando a santidade do nosso Deus. A santidade de Deus é exposta aqui. Inclusive, nos é narrado o caso de Nadab e Abiú, que está registrado no capítulo 10 de Levítico. Nós sabemos o que aconteceu com eles. Eles foram fulminados, eles foram mortos de modo instantâneo diante do Senhor, porque eles levaram fogo estranho para diante do Senhor. Nós não sabemos de fato o que significa este fogo estranho, mas fato é que eles não observaram a palavra de Deus, as ordenanças de Deus do modo devido, e por isso eles foram mortos, eles morreram. E agora o que o Senhor está fazendo ele está chamando Moisés e está orientando Moisés. E ele diz: Moisés, diga para Arão, para que ele não entre continuamente na minha presença, senão ele morrerá. E o Senhor passa então a dizer para Moisés quais seriam as prescrições, o que seria necessário para que o povo entrasse na presença de Deus. Arão não poderia entrar no Santo dos Santos, porque a presença do Senhor estaria ali. O Senhor se faria presente sobre o propiciatório. E o Deus que é totalmente santo, todo-poderoso, ele não pode tolerar pecado diante dele. Essa passagem, ela nos mostra a santidade de Deus e a seriedade que é estar na presença de Deus. E Deus deixa evidente aqui que o pecado impede que o homem comungue com ele. O pecado impede que o homem comungue com ele. Adão e Eva tinham comunhão. Eles andavam livremente no jardim. E a palavra nos diz que o Senhor Deus andava com eles no virar do dia no jardim do Éden. Mas, após a queda, uma das maiores perdas que o homem teve foi justamente a separação do Senhor. O homem agora, em seu estado de pecado, ele não tem mais comunhão com o Senhor. Nós sabemos que em Gênesis 3,15, o Senhor mesmo prometeu salvação. Ele anunciou que iria redimir um povo para si mesmo, dando início à história da redenção. Ele chamou Abraão, se revelou a Abraão, depois esteve presente com Moisés, com o povo no deserto, guiando o povo no deserto, depois apareceu no Monte Sinai, revelando a lei. Ele tabernaculou diante do povo e depois, mais tarde, foi construído um templo para que a presença do Senhor habitasse no meio do povo. Nós sabemos que hoje, o nosso corpo é o templo da habitação do Espírito Santo, não é mais necessário um templo físico, e nós aguardamos com grande esperança pelo retorno de Cristo, onde nós seremos unidos com Ele para sempre, estaremos para sempre em plena comunhão com o nosso Deus. Tudo isso faz parte, meus irmãos, da história da redenção. Mas o ponto-chave aqui de Levítico é: como pode um povo pecador entrar na presença de Deus? Deus deseja habitar no meio do seu povo, mas o Senhor Ele não pode ver o pecado, Ele não aceita o pecado. Como pode um Deus santo habitar no meio de um povo pecador? O texto inicia citando Nadab e Abiú para enfatizar o que Deus queria comunicar com o dia da expiação. Era necessário que o homem fosse purificado para que então pudesse entrar na presença de Deus. E os filhos de Arão morreram porque entraram impuros na presença de Deus. A mensagem divina é clara nesses 2 primeiros versículos. Não podemos ultrapassar o véu, aquele povo não poderia ultrapassar o véu sem observar a lei. Se alguém passasse além do véu sem a devida preparação, enfrentaria a morte. E essa verdade traz implicações a nós. Nós não podemos nos achegar ao nosso Deus sem a devida preparação. Não é possível, meus irmãos, que alguém declare que tem comunhão com Deus,
se essa pessoa não tem comunhão com Deus através de Cristo. Nós só podemos nos achegar a Deus e nós somos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo e somente depois de sermos purificados pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem Cristo. E o que nós vemos no decorrer desses primeiros versículos é que Arão deveria prestar muita atenção e observar todas as prescrições que foram dadas pelo Senhor. Ele deveria, uma vez por ano, na data ordenada pelo Senhor, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, não com as vestimentas belas que chamavam a atenção dos sacerdotes, não, mas com uma veste simples, uma veste de linho, branca, sem muitos aparatos. Ele, depois de banhado, ele ofereceria sacrifício primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo, e somente depois ele entraria na presença de Deus. A segunda parte do texto, meus irmãos, dos versículos 11 a 28, nós vemos os procedimentos propriamente ditos deste ritual, do ritual do dia da expiação. E nós veremos aqui a figura de dois bodes, o bode propiciatório e o bode expiatório. Eu explicarei a diferença desses dois bodes. Mas nos chama a atenção o fato de que todo o tabernáculo deveria ser santificado, todo ele precisaria ser purificado através do sangue. E isso era necessário porque apenas a presença dos sacerdotes, que eram homens pecaminosos, contaminavam aquele local, que era o local da habitação do Senhor. E o Deus que é totalmente santo, ele não desceria num tabernáculo que não estivesse purificado. É por isso que todas as partes do tabernáculo precisariam ser aspergidas com o sangue. O sacerdote, ele só entraria no Santo dos Santos depois de fazer o sacrifício pelos seus pecados, e depois, quando ele imolasse o segundo cordeiro, ele entraria com aquele sangue e aspergiria sangue por todo o tabernáculo, começando dos Santos dos Santos e saindo de costas, ele aspergiria sangue até chegar na parte externa do templo, no altar, aspergindo sangue também no altar do templo, que ficava na parte externa, porque todas as instalações do tabernáculo, elas ficavam impuras pela simples presença do homem, pela simples presença do sacerdote. E essa necessidade de purificação por sangue é o tema central, não apenas do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, ele deixa claro que as leis cerimoniais do Antigo Testamento eram sombras imperfeitas de uma realidade perfeita. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 17. Diz a Escritura, Hebreus capítulo 7, versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável,
Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Com isso, com esse juramento feito pelo próprio Senhor, no Salmo 110, versículo 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se revoga a lei antiga, a antiga ordenança, que era fraca, que era inútil, que não podia cumprir completamente o seu propósito. Mas o próprio Senhor, pelo seu juramento, fez algo perfeito e nos deu Cristo como sumo sacerdote. Cristo introduz a superior esperança, que é baseada no juramento do próprio Deus. Os sacerdotes eram instituídos e eles ofereciam sacrifícios contínuos ao Senhor. Eles entravam uma vez por ano no Santo dos Santos, mas eles morriam. Contudo, o Senhor jurou e não se arrepende. Ele nos deu um fiador de uma aliança superior, que é Cristo Jesus. A lei constituía sacerdotes fracos, sujeitos à fraqueza, mas a palavra de juramento do Senhor constituiu o seu Filho perfeito, de modo que todo o sistema sacrificial, tudo aquilo que foi apontado, que foi ordenado aqui no livro de Levítico, aponta para Cristo e tem o seu cumprimento em Cristo. Cristo é o sumo sacerdote superior. Ele não precisou oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele não precisa oferecer sacrifícios contínuos. Antes, ele oferece, de uma vez por todas, um único sacrifício. Veja, meus irmãos, o texto bíblico nos diz, aqui em Hebreus 7, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes, eles eram da ordem levítica. Um sacerdote, ele só poderia ser instituído, ser colocado nesta posição, se ele pertencesse à tribo de Levi. Nós sabemos que Jesus, ele vem pela genealogia da tribo de Judá. Mas veja, o juramento está justamente firmado sobre a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um rei e um sacerdote que se apresentou a Abraão. E Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Isso quer dizer que Melquisedeque era superior ao próprio Abraão. Melquisedeque não tem a sua genealogia, nós não sabemos nada, além de que ele era um rei e um sacerdote. Não sabemos nada mais a respeito de Melquisedeque. E ele unia esses dois ofícios, o de rei e o de sacerdote. E Cristo também une esses ofícios pelo juramento do Senhor, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo não é um sacerdote segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O sangue desses bodes que eram mortos, que eram imolados, eles simbolizavam a necessidade de sermos purificados por um sangue. Só que este sangue que era derramado continuamente no templo, ele não era suficiente para eliminar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Havia derramamento contínuo, mas essa purificação não era plena. Era necessário que nós fôssemos resgatados por um sangue superior, e esse sangue é o sangue do próprio Cristo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19, está escrito: não fostes resgatados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro do vosso fútil procedimento, recebido dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Além de nos purificar dos nossos pecados, o sangue de Cristo também redime o povo que pertence a Deus.
Além de nos purificar, Ele nos redime. O sangue do Cordeiro garante as promessas futuras que nos são dadas. Em Apocalipse 5:9 está registrado: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A purificação do tabernáculo, dos sacerdotes, de todo o povo no Antigo Testamento aponta para a necessidade de purificação para entrarmos na presença do Deus que é santo. Para que não percamos a comunhão com Ele, para que não morramos diante da Sua presença, é necessário que antes sejamos purificados pelo sangue do Cordeiro. Nós entramos na presença de Deus porque fomos lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Como eu disse, haviam dois animais. Um que é descrito como o bode propiciatório e outro que é descrito como o bode emissário ou o bode expiatório. Esses dois bodes eram levados e o sacerdote lançava sortes sobre eles para ver qual seria oferecido ao Senhor, qual seria morto e sacrificado e qual seria enviado ao deserto. O que acontecia era que o bode sobre o qual caía sortes para ser sacrificado, ele era sacrificado e o seu sangue era aspergido. E essa era a propiciação que era feita em favor do povo, do tabernáculo e do sacerdote. O outro bode, o bode emissário ou o bode expiatório, era o bode sobre quem o sacerdote colocava as suas mãos, confessava os pecados de todo o povo de Israel. E depois de fazer isso, ele dava esse bode a um homem à disposição para levá-lo até o deserto. E esse bode então era levado, ele era o substituto, ele levava sobre si os pecados do povo para um lugar distante, para um lugar de esquecimento. O deserto nas Escrituras é frequentemente referido como um lugar destituído da presença de Deus, destituído da vontade de Deus, onde ninguém deseja estar, onde a maldade reina. E o bode expiatório era levado para esse lugar, simbolizando que os pecados do povo estavam sendo removidos do povo, estavam sendo levados para longe. Isso aponta, meus irmãos, para Cristo, que é tanto o bode propiciatório, que derrama o seu sangue, quanto o bode expiatório, que leva sobre si os nossos pecados. Ele é sacrificado, o seu sangue é derramado, é usado para purificar o povo que pertence ao Senhor. Ele nos purifica de nossos pecados, mas Ele também leva sobre si os nossos pecados. Ele realiza tanto a propiciação quanto a expiação. Nós lemos nos Evangelhos, especialmente em Marcos, que Cristo se viu desamparado quando na cruz Ele carregava o peso dos nossos pecados. Ele foi levado para o deserto, para o abismo, para o lugar distante de Deus. Ele foi separado de Deus. Tanto é que Ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que Cristo, Ele experimentou a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Cristo experimentou a ira de Deus para que eu e você não precisássemos experimentar a ira de Deus. E através da propiciação e da expiação realizada por Cristo, nós recebemos verdadeiro perdão. O Salmo 103, nos versículos 8 a 13, nos mostra como nós, de fato, recebemos completo perdão de pecados. Veja em sua Bíblia, Salmo 103, versículos 8 a 12. Diz a Escritura: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente,
Assim, afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando nós falamos desse bode expiatório, quando nós falamos sobre anulação de pecados, nós precisamos nos lembrar das palavras do salmista: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Deus não nos perdoa e fica relembrando os nossos pecados. Não, os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. Cristo carregou os nossos pecados e nós não precisamos ficar nos lembrando do nosso passado de pecado. O próprio Deus afasta de nós as nossas transgressões. Nós precisamos compreender que temos nova vida, que desfrutamos de nova vida, de uma vida em comunhão com o Senhor, de uma nova identidade em Cristo. Nós não somos mais pessoas que são caracterizadas pelos nossos pecados, mas agora nós somos definidos por um alinhamento com a vontade de Deus, com a graça, com a misericórdia de Deus. Mas muitas vezes, eu e você, nós nos lembramos dos nossos pecados, da nossa forma antiga de viver. E Satanás, meus irmãos, ele usa dessa artimanha, ele usa da nossa memória para nos culpar, para nos impedir de focar na graça de Deus. O objetivo dele é nos manter presos ao passado, enquanto Deus nos chama para viver como novas criaturas. Nós devemos, ao invés de nos fixar nos erros cometidos no passado, nos concentrar na graça que nós recebemos do nosso Salvador, no perdão absoluto que nós recebemos do nosso Salvador. E agora nós somos impulsionados a viver nova vida com Cristo. Portanto, devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, certos de que pelo sangue de Cristo nós fomos purificados e agora nós somos reconciliados e temos comunhão com o nosso Deus. Nós devemos viver de acordo com essa identidade. Depois, meus irmãos, o texto ele nos fala a respeito de algumas instruções do sacerdote e do povo, daqueles que estavam envolvidos neste ritual, de como eles deveriam se banhar e findar este sacrifício. E nós chegamos à última parte do texto, nos versículos 29 a 34, quando nós vemos a instituição de Deus, ou a instrução de Deus, para que essa prática fosse observada, fosse praticada, fosse de fato vivida pelo povo de modo contínuo. E veja comigo o que diz o versículo 29. Perceba que esta é uma festa anual. É uma festa a qual o povo deveria observar no dia santo, no sábado de descanso. O versículo 29 nos diz: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Veja, esta é uma festa que deveria ser observada pelo povo. Mas o versículo 29 nos diz que o povo deveria afligir a sua alma. Para observar essa festa, o povo para observar essa festa do modo apropriado, o povo deveria afligir a vossa alma. É interessante notar que este era um dos dias mais importantes para aquele povo. Uma das festas que fora instituída pelo próprio Deus. Um dos trechos mais significativos da Escritura e da história do povo de Israel. E de forma clara, Deus diz que o povo deveria afligir a sua alma. Aqui, meus irmãos, não é uma instrução bíblica frágil que deve nos levar a qualquer tipo de artifício para que nós fiquemos tristes em nosso culto e muito menos na observação dessa festa. Afligir a alma, a aflição da alma que é mencionada no texto, ela só aconteceria quando cada um, pessoalmente, tivesse consciência da sua condição de pecado.
que para ter comunhão com o Deus Santo, Todo-Poderoso, alguém deveria derramar o seu sangue, pagar com a sua própria vida. E é assim conosco, meus irmãos, se nós temos comunhão com Deus, se nós desfrutamos de comunhão com Deus, nós só desfrutamos porque alguém pagou a minha e a tua dívida. Alguém pagou a nossa dívida, alguém foi humilhado, alguém morreu de modo vergonhoso, derramando o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados e levando sobre si os nossos pecados, como o bode expiatório fazia, derramando o seu sangue e levando sobre si os nossos pecados. Quando nós compreendemos a seriedade que é Deus enviar o seu Filho, que era o próprio Deus também, que desfrutava da mesma natureza que Ele, quando nós entendemos que esse Deus, a pessoa do Deus Filho, se encarnou, tornou-se como criatura e se submeteu à morte mais humilhante e repugnante, quando nós compreendemos a graça, a misericórdia, o amor de Deus, nós reconhecemos que precisamos ser purificados pelo sangue de Cristo, que Ele se sacrificou. Foi necessário, meus irmãos, que Cristo morresse, que Cristo se submetesse à morte mais vergonhosa possível para que nós recebêssemos essa purificação. E quando nós entendemos a seriedade do nosso pecado e a grandeza desse perdão, a grandeza da obra redentora do nosso Deus, então a nossa alma fica aflita, a nossa alma se humilha diante do nosso Deus. Essa é a sensação quando nós percebemos que um Deus Santo, Todo-Poderoso, Ele se importou conosco, Ele nos amou. Essa aflição nos leva à humilhação. É ela quem nos capacita a viver como um povo santo. É interessante nós refletirmos como na Escritura, em toda a Escritura, o homem humilde geralmente tem como oposto o homem soberbo, o homem orgulhoso. Esse homem soberbo e orgulhoso é o homem que não entendeu a mensagem do Evangelho, que se orgulha das suas próprias obras. Em contraste, aquele que entende que é pecador, que necessita da graça de Deus, esse se humilha diante de Deus, chora na presença de Deus, pede perdão pelos seus pecados, reconhece que é um homem impuro, que necessita da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da purificação através do sangue do Cordeiro, para que então viva em comunhão com Deus. Esta prescrição deveria ser continuamente, anualmente observada pelo povo, e ela deve também ser dominicalmente observada por nós. Caminhando para o fim, meus irmãos, a obra de Cristo está profundamente ligada ao dia da expiação, que está descrito no capítulo 16 e no capítulo 23 de Levítico. Esse dia apontava para a necessidade de purificação dos pecados do povo de Israel. E a obra de Jesus na cruz do Calvário é a realização plena e definitiva do dia da expiação. No contexto do dia da expiação, havia uma expectativa de que um dia, pelas mãos de um sacerdote perfeito, uma oferta perfeita seria apresentada de uma vez por todas, permitindo que pecadores pudessem agora entrar na presença do Deus Santo sem serem consumidos. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso se tornou realidade. Isso significa, meus irmãos, que a nossa culpa pelo pecado foi eliminada. E é por isso que nós agora podemos confiantemente nos achegar ao trono da graça, certos de que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e intercede por nós. Nós agora conseguimos nos achegar diante daquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso e Santo. E nós não somos agora limitados a nos apresentar diante desse Deus apenas uma vez por ano, como fazia o sacerdote. Nós podemos nos apresentar diante desse Deus todos os dias da nossa vida, porque Cristo
nos reconciliou com o seu sangue, com o seu sacrifício perfeito. Essa é a beleza, meus irmãos, da obra de Cristo. Ele cumpriu perfeitamente o propósito do dia da expiação. Todas as prescrições do dia da expiação foram cumpridas perfeitamente em Cristo. Ele é o nosso sacerdote perfeito. Ele é a própria oferta que faz expiação pelos nossos pecados. Com Cristo, nós não precisamos mais oferecer continuamente sacrifícios de animais, porque a obra de Cristo na cruz foi suficiente para nos reconciliar de modo definitivo com Deus. O que nos resta agora, certos desta verdade, de que somos reconciliados com Deus, de que temos acesso a Ele continuamente, através do sangue do Cordeiro que é Cristo, nós agora nos portamos como seus servos. Nós agora adoramos a esse Rei até que Ele venha novamente. Nós nos colocamos diante dele, nós adoramos, glorificamos o seu nome, nós vivemos com todas as nossas forças para permanecermos em sua presença, entendendo que foi por causa do seu sacrifício, do seu sangue derramado, que nós fomos reconciliados com Deus. Nós contemplamos Cristo exaltado e nós exibimos o caráter de Cristo exaltado. Nós agora podemos acessar diretamente o nosso Deus, não mais por meio de sacrifícios, não mais por intermédio dos sacerdotes levíticos, mas por meio de Cristo, que é o sumo sacerdote, por meio de Cristo, que é a própria oferta, por meio de seu sangue, nós fomos purificados, lavados, remidos, e agora nós temos acesso direto a Deus Pai. Essa é a verdade gloriosa exposta no capítulo 16 de Levítico. Pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício do sumo sacerdote perfeito, nós agora fomos reconciliados com o Deus que é totalmente santo. E nós devemos nos esforçar para viver em sua presença, o adorando, glorificando o seu nome, porque nós fomos reconciliados com ele pelo sangue de Cristo. Amém.